ouvindo a palavra de Deus, falando tanto sobre a palavra, não podemos ficar sem, né? Glória a Deus por isso. 1 Coríntios 7, 8 e 9. 1 Coríntios. Carta de Paulo, Igreja de Corinto, capítulo 7, verso 8 e 9. Estamos no mês da família. No mês da família, costumamos trazer algumas meditações na palavra a respeito do tema do mês, encerrando neste domingo sobre este tema. E o Senhor colocou em nosso coração esta palavra, 1 Coríntios 7, 8 e 9, que diz: E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Mateus 19, voltem aos evangelhos, primeiro do Novo Testamento. Se você tiver com a Bíblia do Gideão na mão, o primeiro livro é fácil. Mateus 19. Mas se for fazer uma pegadinha, os irmãos Gideões que estão presentes, qual que é o primeiro livro da Bíblia de Gideões? Você vai falar Mateus, que é o Novo Testamento. E qual é o último? Pegadinha, né, irmã? Você é boa. Você vai falar Apocalipse, pastor, Apocalipse. Não. Só quem sabe, né? Lá, apesar de ser o Novo Testamento, mas depois do Apocalipse vem Salmos e Provérbios. O último é Provérbios, então, não é nem Salmos, né? Uma pegadinha aí para quem conhece a Bíblia. Mateus 19, verso de número 11 e 12. Fiquei falando e não abri, tá vendo? Sim. Que diz o seguinte: Jesus, porém, lhe respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmo se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Oremos. Pai de amor, mais uma vez, nos prostramos mente e coração diante do Senhor, porque necessitamos do Teu Santo Espírito que nos revele, nos ilumine a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero ler aqui um texto de um livro, que diz o seguinte: a maioria de seus amigos de infância provavelmente já casaram aos 30 anos, mas ele não, se tratando a uma pessoa. Ele tinha amigos de ambos os sexos, mas não tinha mulher e filhos. Ele se hospedava na casa de outras pessoas, mas não tinha o seu próprio lar. Ele conhecia bem o que era cuidar de pai e mãe idosos, mas nunca experimentou as alegrias da própria paternidade. Ele sabia quem era, para onde estava indo e quais os rumos que desejava dar à sua carreira, mas também sabia como a gente se sente quando os outros nos consideram uma pessoa diferente, uma ameaça, um desajustado. Ele era um jovem saudável, que tinha impulsos e tentações sexuais como todo mundo, mas nunca tinha tido esposa com quem pudesse ter intimidade física. Ele sabia rir, defender seus pontos de vista, em debates acalorados e brincar com as crianças. Mas havia momentos em que chorava e se sentia muito vazio e solitário. Geralmente, não pensamos em Jesus desta forma, mas na verdade é que ele era um adulto solteiro. Também podemos colocar nessa lista o apóstolo Paulo.
como a gente fala muito de família, normalmente o pastor sempre fala que gosta de falar muito para casais, falo muito para a juventude, e aí fica uma pergunta. Tempos atrás, eu até, de vez em quando eu fico em dúvida, assim, pastor, o que eu preguei, eu vou lá no nosso YouTube, né? Se você que está nos visitando, quer assistir algumas pregações desta igreja, tanto minha, pastores convidados, os nossos irmãos presbíteros, está sendo gravado todo domingo e está lá no YouTube, no canal de nossa igreja. Pode assistir e compartilhar à vontade, que não custa nada e ainda abençoa muito. Coisa barata e tremendamente rica. É confuso isso, né? Barata, mas rica em seu conteúdo. Aprenda a usar o que Deus te deu. E nós, às vezes, falamos pouco dos idosos nas igrejas, e às vezes ainda falamos e cobramos muito dos solteiros, alguns viúvos e alguns divorciados. Quem é este povo na igreja? Aos solteiros a gente fica cobrando, né? Vai casar quando? Não foi assim, Débora? Vai casar quando? Aí o povo vai ficando mais velho, né? Foi assim contigo, Eliara? Vai casar quando, moça? Aí depois, quando casa, ainda vai outras perguntas. Vai ter filho quando? Nossa, o povo não para de fazer pergunta e não para de nos cobrar. Nós somos cobrados o tempo todo por coisas, e às vezes a igreja... igreja. Igreja. Tem que falar assim, igreja. Me ajuda, igreja. Ajuda a nos ajudar. E nós precisamos atender para esta igreja grande, diversificada. A gente fala no estudo sobre a sociologia, sobre a família de muitas maneiras. E nós sabemos que Deus constituiu família, pai, mãe e filhos. Deus constituiu. Deus planejou isso. Assim é na cartilha de Deus. Mas nós sabemos que esta família, ela se mutaciona, ela se modifica com o tempo. Ou por morte, ou por divórcio, filho saindo de casa, neto chegando, esse negócio muda. É na natureza. Você acha que Deus não sabia disso? Lógico. E aí? Como é que fica essas famílias diversificadas, diferentes, que nós temos em nossas igrejas, nossos amigos de escola, nossa família? Eu tenho na minha família uma coisa meio que tudo misturado assim. A história da minha mãe é uma história super peculiar. Mamãe ainda em vida, mamãe é falecida, mamãe ainda em vida, achava que ela era filha da avó e do vô. Passado um tempo, ela descobriu que ela não era filha da avó, era só filha do vô, de um relacionamento extraconjugal. Ela ficou chateada, minha mãe não é minha mãe. Pensa isso no coração, minha mãe é adulta, eu já era jovem, adolescente e quase juventude nisso. Bem, depois de que minha tia faleceu, a única irmã da minha mãe foi criada na casa, minha mãe, o vô, a avó e essa tia, que quando a minha mãe nasceu, essa minha tia já tinha 18 para 19 anos. Então ela foi criada com essa irmã, quase como uma irmã-mãe, né? Que era bem mais velha. Essa tia era tudo para minha mãe. Depois o vô faleceu, eu não conhecia esse meu avô. O vô faleceu quase que uns meses antes da minha mãe casar. E depois, já com a gente em casa, tudo, com a avó em casa, a avó faleceu, morando conosco. Depois que a avó faleceu, alguns parentes
contaram essa história para minha mãe, de que a avó não era mãe dela. Minha tia também faleceu. Da família da minha mãe só tem ela agora. E aí, depois que minha tia faleceu, minha mãe ficou sabendo que a minha tia não era irmã dela. Não era mãe. Parece história de novela. Tua irmã era mãe? Não. Essa minha tia era filha da minha suposta avó, vamos dizer assim, de um primeiro casamento. E como minha mãe não era filha da avó, era filha só do vô. Olha que coisa louca, vocês estão me entendendo? Estão mais ou menos? Minha mãe era filha do vô de um relacionamento extraconjugal. Minha tia era filha da avó de um primeiro casamento. Ou seja, minha avó e meu vô, que me foram apresentados como vô e vó, não tiveram filhos. Certo? Minha mãe de um lado e minha tia do outro. Esse casal não teve filhos. E a minha mãe disse que ela se chateou tanto, não por saber que a avó não era mãe dela, mas por saber que a tia não era a irmã dela. Minha tia chamada Esther. A minha mãe um dia falou assim, que triste saber que a Esther, eu não tenho sangue da Esther. Pelo carinho que ela tinha pela irmã. Essa foi a família da minha mãe, gente. Da novela. Eu falei, mãe, nós vamos ganhar dinheiro com isso aí, escreve esse negócio. Que história louca, louca, louca. Né? E eu não tenho sangue de minha avó, e dizia minha mãe que eu era o gênio meu, o jeito, e muito do meu avô. Eu falei isso ainda com a mãe em vida. Falei, chegando lá em Riba, vou conhecer Jesus, logicamente, correr na fila, passar na frente dos lerdos, para ver Jesus, e vou querer conhecer esse homem, pelo amor de Deus. Porque graças a ele, mesmo tendo este desvio de conduta na sua história, mas foi através dele que o evangelho ainda permaneceu dentro de casa. Minha avó, ele trouxe para a igreja, minha mãe foi criada em nossa igreja, e eu sou neto de presbiteriano dependente, filho, minha mãe presbiteriano dependente, está eu aqui, já com os meus filhos também na igreja. Então, já tem 4ª geração, filho desse Davi abençoado, que é o meu avô. Entenderam a piada? Desse Davi abençoado, que é o meu avô. Muito bem. Família. Na minha casa tinha a vovó, viúva. Hoje, a minha casa já mudou. Mamãe faleceu, meu pai casou de novo. Ficou sabendo dessa, Paulo? O homem foi ligeiro, rapaz. Ô, louco. E um aninho, velho, casou de novo. Pensa num homem esquisito, para não falar outra coisa. Então, a família mudou. A família mudou. A família mudou. E o que tem de errado nisso? Tirando os pecados, nada. Ela muda, Então, irmãos, nós temos em nossas famílias essa diversidade toda. O mundo, eu fico intrigado com esse mundo que acha que está na frente da palavra de Deus, dizendo assim, a família moderna, a família multifacetada, a família entre os meus, os seus e os nossos. Uma vez teve uma reportagem do Fantástico fabulosa sobre essa família cheia de gente diferente. Eu falei, povo esquisito, a Bíblia já é assim faz tempo. A Bíblia já nos ensinou isso. Como que era a casa de Jacó? Explica aí para mim. Os meus, os teus, os nossos, os deles, os dos outros. Até os servos eram chamados de descendentes, era chamado de nossos. Então, quando Paulo e Silas batizou o carcereiro, batizou todos os seus, incluindo filhos e servos. Uma família os servos eram considerados elementos da família. E eu quero trazer essa palavra a você que também é família. Essa é a minha primeira palavra. Você, vovó, vovô, solteiro, você é família.
Tem gente que é divorciado, está no meio da igreja, viúvo, solteiro, que a gente fala que ficou para titio, titia. Você é família, meu irmão, minha irmã. Amém? Que família é essa? Essa que você é. Não é a que os outros esperam, mas a que você é. Nós não podemos contabilizar os erros e pecados, mas eu quero dizer que você, do jeito que você está, você é amado por Deus, você é família pertencente ao povo de Deus, e a sua família, Deus está com ela. Amém? Você não pode sair daqui deixando de se chamar de família. Segunda coisa, quero falar à igreja. Uma igreja que ama e aceita os seus solteiros, e quando eu falar solteiros no plural, eu quero incluir então os viúvos e os divorciados, os solteiros, quem está sozinho, quem não está em casamento, ok? Então não vou ficar falando todas as palavras juntos, vou dizer somente solteiros, para incluir todo este grupo. Uma igreja que ama e aceita seus solteiros. Por que uma igreja que ama e aceita seus solteiros? Para não ficar com essa perturbação. Você já imaginou o povo perguntando: ei, Paulão, vai casar ou não vai? Oi, Jesus, vai casar ou não vai? Você ouviu algum texto bíblico, alguém cobrando isso? Você viu algum texto de Maria falando para Jesus casar? Sim ou não? Tem? Se não tem, então porque não faz necessidade. Não, vamos dizer por quê. Uma igreja que acolhe, que ama, que não discrimina, né? Uma palavrinha tão moderna, que não cobra casamento, mas respeita a condição do seu irmão. A gente diz e canta no nosso hino: venha como está, mas depois a gente quer que modifica. Você tem que modificar, meu irmão, a condição de pecado. Quem está no pecado, deixe-o. Certo? É algum pecado ser solteiro? Tá. O divórcio não é recomendado. A Bíblia não incentiva, não apoia. Mas eu vou falar, uma pessoa que já está divorciada, chegou na igreja, amém, graças a Deus, acolhe. E agora? O que é feito? Igreja, ama, acolhe, abraça. Se quiser, beije com ósculo santo. Igreja acolhedora. Não é assim que essa igreja tem sido chamada? Então, permaneça e aperfeiçoe. Uma igreja que não cobra o que não precisa. Por que um solteiro precisa casar? Eu te pergunto, por que precisa? Eu estou dizendo não quem quer, eu estou te falando por que precisa, qual a necessidade de ser casado. Alguém sabe dizer por que você precisa? Tem? Alguém conhece a razão de um solteiro casar? Por que um solteiro tem que ser casado? Por que um divorciado tem que casar de novo? Por que o viúvo tem que casar de novo? Essa necessidade só tem uma condição, irmão, que nós lemos na palavra. Você lembra? Por que tem que casar? Só tem uma condição, dita em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo sabia que ele, sendo um solteirão, e não encalhado, porque ele sabia quem ele era, em 1 Coríntios, que nós lemos, capítulo 7, caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Aí precisa. Se você tem dificuldade de segurar a sua sexualidade, aí você necessita, para que não caia em pecado de lascívia ou
pornografia e etc. Então, neste caso, convém que se case. Irmãos, a igreja tem que amar, não tem que cobrar isso, porque não tem necessidade. Não é nenhuma lei, nenhuma obrigação. Mas agora eu falo aos que se encontram na condição de solteiros, que amem a si mesmo e a seu ministério. Aos solteiros, incluindo todos estes, que amem a si mesmo. Como assim, pastor? Ué, mandamento de Jesus, a começar por ele. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? Gente, esse negócio de se amar é muito importante. Pergunta para quem está deprimido se essa pessoa se ama. Grande maioria, assim, elevado 90 e tantos por cento vão dizer que não tem amor próprio. Se tivesse, não cair até alguns no suicídio. Suicídio é a prova cabal da falta de amor próprio. Ok? Então, temos que nos amar. E nos amar na condição que estamos, para quem está. Pastor, eu não aceito. Eu não consigo ser viúvo. Eu preciso casar. Então, amém. Você se enquadra naquilo que eu acabei de falar, como Paulo orienta. Não viver abrasado, casa-se. Né? Não me encontro nessa situação. Pastor, eu tenho um problema emocional, não sei viver sozinho. Não tem problema de contar o caso aqui da minha sogra. Ela ligava para mim depois que meu sogro faleceu, falava: Lê, como ela me chama, meus familiares, Lê, ora por mim que meu coração está triste. Minha sogra casou porque ela não queria ficar sozinha. Uma tristeza, uma solidão. Eu já conversei com tantas outras viúvas que não tem esse problema não, que ela tem. A ela, que case. E não era por questão de viver, né, com receio de viver abrasada. Não era essa a questão. Era uma questão sentimental mesmo, de companhia. Irmãos, ame como você é ou está, até porque, diz o apóstolo, o texto de Mateus, capítulo 19, que Deus faz alguns eunucos de nascença, a outros a quem os homens fizeram tais, por questão de cirurgia, e a outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E aqui eu quero me ater aos finalmente. Eunucos em prol do reino. Por quê? Se você que já foi casado, ou está viúvo, viúva, ou divorciado, divorciada, você sabe o quanto a vida do casal demanda tempo. E aqui a gente tem os pontos positivos e negativos, né? Que na Igreja Católica os padres não se casam, por N motivos, vários motivos. Um deles é esse texto, para dar mais tempo ao ministério. E dá tempo em cuidar de família, tem que ir para casa, porque se eu fico muitas vezes no escritório, eu estou na rua de uma casa, volto para casa, que meio-dia tem que pegar as crianças na escola, tem que almoçar. Fala para a mulher que você não vai almoçar em casa. Mas eu já fiz a tua comidinha, já está aqui, está quentinha, e tem que chegar enquanto está quente. Se chegar frio, ela não esquenta não. Irmãos, negócio é assim, é bênção pura, mas tem seus compromissos. Eu que tenho criança em casa, chega em casa à noite, tem que ajudar para dormir, são dois, e um atrapalha o outro. Aí um começa a dormir e o outro ainda está cantando, gritando. Não, fica quieto, vai atrapalhar o número 1.
E assim vai. Então, tem que dar apoio. Eu que tive meus 2, né? Os irmãos que nos visitam, tem um casal de gêmeos de 8 anos. A Dani nunca foi em médico sozinha. Sempre tinha que ir com a mãe ou comigo. E eu fui na maioria das vezes, em consultas. Tem que estar presente. E aí? Tem um irmão, pastor, aqui em casa, preciso que o senhor ore por mim. Eu falei, irmão, agora não, que eu tenho que ir no médico, minha mãe aqui, meu filho primeiro. Minha casa em primeiro lugar. Eu vou no médico, agora não dá, estou indo na consulta. Prioridade. E com isso, as coisas do reino, não que deixa de fazer, mas fica para segundo plano. Primeiro plano é minha casa. Então, a vida de solteiro, ou a vida de viúvo, ou divorciado, tem suas dificuldades, mas Deus te chama para investir o tempo que Deus está te dando no ministério. O tempo que Deus está te dando em vista. Mas pastor, mas como assim? Paulo também. Paulo ficou pensando. Pedrão falou, os discípulos, olha, precisa orar lá pela minha sogra que está com febre lá. Olha, rapaz, o homem foi orar pela sogra. Pensa num homem abençoado, Pedrão. Esse é homem de fé mesmo. Queria que a sogra sarasse, né? Olha. Você já fez essa oração para a tua sogra sarar? Já? Fez? Olha. Tem uns fazendo cara firme. Assim. Irmãos, mas teve que dar tempo para a sogra, teve que ir lá, toda a comitiva foi lá orar por ela. Se não tivesse sogra, não, toca o barco. São coisas. Tem que investir tempo. Mas você tem que amar a si mesmo. Ter consciência de quem você é no reino. Você não é um inútil, uma inútil. Você é uma pessoa muito útil. Talvez você não esteja entendendo o que Deus está querendo de você. Talvez não. O certo não é a palavra útil ou inútil. Talvez a palavra seja obediente ou desobediente. Porque útil todos nós somos. Não existe inútil no reino de Deus. Existem pessoas que estão desobedecendo ao chamado de Deus para exercer o tempo que tem tido. Não é uma questão de utilidade, é uma questão de compreensão das coisas de Deus. Paulo orienta em 1 Coríntios 7:9 aos solteiros e viúvos: permaneçam assim, como ele é, como ele. Tempo para Deus, tempo para Deus, tempo para orar, tempo para se doar. Muitas vezes o viúvo ou a viúva, desquitado, a desquitada fica com aquele sentimento de autocomiseração. Coitado de mim, coitadinha de mim. Foi abandonado. Oh, eu perdi meu ente querido, perdi. Oh, isso não é, né? Perdeu, ganhou tanto tempo, teve tanto tempo. Nós não podemos chorar das coisas que Deus faz. Nós temos que nos alegrar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Júbilo, regozije-se, alegra-te, sirva ao Senhor, sirvam os necessitados, sirva através da sua igreja, no meio da sua igreja. Hoje é dia de que Deus está dizendo: eu te amo, eu te quero, venha do jeito que está, não só na questão que muitas vezes nós falamos isso, converter, né? Venha como está no aspecto da salvação,
Mas nós temos que estar com Cristo, porque deixando as coisas que para trás ficam, corro para o alvo. Correr para o alvo é correr para Cristo, encontrar-se com Cristo, encontrar-se em Cristo. Correr para Cristo, com Cristo, junto com Ele, e em Cristo, dentro de Cristo, movendo, através do Espírito Santo de Deus, o teu coração, a tua vida. Eu sei quem eu sou salvo em Cristo Jesus, Jesus me redimiu, hoje, salvo em Cristo Jesus, eu entrego minha vida e meu coração, meu serviço, meu tempo, minhas habilidades ao Senhor. Você não vai ter tempo para pensar em enfermidade, em autocomiseração, porque enquanto Deus tiver vida, você está pensando em amar a Deus, servir ao próximo, servir através da igreja, na igreja. Cristo tinha foco no seu ministério. Será que Jesus poderia ter casado? Seria algum pecado? Não. Nenhum de nós que casamos pecamos por isso, nada disso. Mas não era o foco. O foco dele era morrer em nosso favor. Ele tinha um foco objetivo. Não desviar a atenção com outras coisas. Pedro, Deus deu uma missão para ele. Um foco. Paulo, perdão. Ir buscar os gentios. E ainda deu um acréscimo para ele. Sofrer e padecer. Aí se Deus coloca uma mulher do lado, já é dois que vão padecer junto, vai dar trabalho. Para que mais um sofrendo? Deus poupou essa mulher, que nem tem, não existe, né? Deus poupou. Para que eu vou colocar uma mulher dele só para ela sofrer? Vai ficar longe e vai ficar viúva cedo, não vai dar certo. Não precisa, não precisa. Mas Paulo clamava isso a Deus? Não vi isso também no texto, porque ele tinha foco e objetivo. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sou um apóstolo, eu quero servir a Deus, vou pregar o evangelho, vou fazer as missões. Eu sei quem eu sou, eu sei por que estou no mundo. Nossa igreja fez a leitura do livro Uma Vida com Propósito. Por que você está aqui? E naquele livro não fala de casamento, não fala nada disso. Ou seja, aqueles propósitos é para todos nós, solteiros, viúvos, casados, divorciados. E Deus quer, fazendo a obra dele, aqueles que Deus fez eunuco e aqueles que se fizeram por causa do reino de Deus. Se absteram de uma sexualidade através do casamento e fora dela, para assim servir ao Senhor de uma maneira ainda mais integral, podemos dizer. E quero fechar. Você não é inútil. Você é muito útil para Deus, meu irmão, minha irmã. Sirva ao Senhor com toda alegria, porque Ele te ama do jeito que você é e como você está. Você é família também. Deus constituiu família, planejou Adão, Eva, os filhos, mas logo em seguida já teve um tribulado matando o outro, e o outro já fugiu. Aí, ó, a primeira família já mudou tudo. A primeira família já mudou aquilo que Deus constituiu.
O desenho dela já foi mudado, alterado. Um filho morto, outro fugido. Então, o desenho padrão de Deus existe, mas as mudanças são aceitas. E você é aceito por Deus do jeito que você é e como você está. Deus te quer assim. Você é útil para Deus. Abaixe sua cabeça.